sobre os pés, no livro histórico de Esther. Amém? Livro de Esther. Louvado seja Deus. Toda honra, toda glória não é a Deus, não é de Deus, pertence a Deus. Tudo que se diz respeito de glória, louvor e majestade exala de Deus para nós. É um privilégio para nós poder estarmos aqui nesta manhã de domingo. Livro de Esther, sumiu da Bíblia? Tem uns livros que somem, né? Tem hora. Tadinho desses personagens, os menores, né? Se a gente soubesse o tesouro que esses livros contêm, a gente lia mais um pouco eles. No capítulo 9 de Esther, capítulo 9, apenas o primeiro versículo. Aleluia, todos encontraram? Assim diz a Bíblia, a minha versão é NVI. Diz assim a Bíblia: no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Repetindo, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria o vigor do decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Aleluia! Sente dando graças a Deus. Abra sua Bíblia também sentado no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, por favor. Eclesiastes, no capítulo de número 7. Só para a gente completar aqui a leitura. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, a parte A diz assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Aleluia. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar com vocês aqui nesta manhã de domingo. Eu sou um amante da escola bíblica dominical desde quando eu tomei vergonha na cara e passei a ser crente de verdade. Eu comecei a gostar da escola dominical. Eu confesso aos irmãos que eu odeio acordar cedo. Eu detesto acordar cedo. Eu odio, como diz o outro lá. Eu tenho certeza que tem um tantinho de gente que também está no mesmo balaio que eu aqui. Mas, para vir para a escola dominical, vale qualquer esforço, não é verdade? Eu lembro uma vez que o pastor pregou uma mensagem aqui, muito tempo atrás, dormindo com o inimigo. Tem gente que deixa de vir para a escola dominical para dormir com o inimigo. Então é melhor vir para a escola dominical detestando acordar cedo do que ir dormir com o inimigo. E essa oportunidade que me é concedida, eu quero confessar aos irmãos que é um presente de Deus para a minha vida. É um presente de Natal, de Ano Novo, de tudo que é bom. E eu louvo a Deus por esta igreja e louvo a Deus pela vida do pastor Ndomar, pastora Vilcelene, toda a família, e pela vida do co-pastor e pastor Cleomar, que me cedeu essa oportunidade. E é interessante que eu tinha duas mensagens para ministrar aqui, tudo aqui no livro de Esther, e os hinos que foram cantados aqui, o primeiro falou sobre reino, o segundo falou sobre por que te abates, ó minha alma, e o terceiro vem falar sobre reino. E nessa manhã nós vamos falar sobre a rainha Esther, que a fundamentação do seu livro é reino. É interessante, porque Deus não trabalha com certas coisas, Deus trabalha com cristologia pura, com cristocidência pura.
Então é Deus que nos está dirigindo nesta manhã. Enfim, chegamos no último domingo do ano de 2024. Irmão, você está sobrevivendo, nós estamos sobrevivendo. Você já parou para pensar que você é um sobrevivente? Nós somos um sobrevivente de uma época tão miserável, de uma época onde tudo está se desvaindo, destruindo, onde tudo está se escarnecendo e nós estamos de pé, nós estamos firmes, avantes e triunfantes. Meu Deus, se não fosse a graça do Senhor, nós não estaríamos aqui nesta manhã, nós não estaríamos completando mais um ano, se Jesus não voltar ainda, na presença de Deus. Eu confesso aos irmãos por várias vezes, antes de vir à igreja, que os últimos anos não têm sido muito legais, têm sido um pouco atípicos. Por várias vezes eu, antes de vir para a igreja, eu tenho o costume de me assentar no sofá e parar um pouco. E quantas vezes Satanás chegou do meu lado e falou para mim: o que você vai fazer lá? O que você vai fazer lá? E eu falava, eu parava, pensava, e eu falava: rapaz, esse bicho tem razão, o que eu vou fazer lá? Só que, e eu confesso que muitas vezes eu pensei em ficar em casa, falei: não adianta. Mas a voz do Espírito Santo falava para mim: o que você vai ficar fazendo aqui? O que você vai ficar fazendo aqui? É melhor lá, arrastando, quebrado, moído, do que aqui, desse jeito. Então eu virava para Satanás e falei: vai para o inferno, capeta, que eu estou indo para a igreja. E sai da frente, Satanás. Quantas vezes eu confesso, irmão, que eu pensei em desistir, pensei em abandonar, pensei em parar com tudo. Só que eu não tenho coragem de trair Jesus. Não tenho coragem de abandonar o barco. É muita covardia com Jesus. Eu me lembro uma vez que eu estava em Goiânia, e eu trabalho em Goiânia uma boa parte da semana, e eu pego o ônibus ali na rodoviária para vir embora. Eu passo naquele vão que tem ali onde funciona a feira hippie, a feira da lua ali, e eu passando por ali para atravessar e para entrar ali no shopping, né, que tem um shopping lá dentro da rodoviária, e veio um cara na minha direção e falou: e aí, vai quantas pedras hoje? Ele veio rindo para mim e falou: vai quantas pedras? E eu não falei nada com a boca, mas lá na minha mente eu falei: vai para o inferno, Satanás, você não vai conseguir me parar. Então, meus irmãos, o diabo vai querer te parar de todo e qualquer custo. Levanta a guarda, levanta a cabeça. Quem está conosco é maior do que quem está lá fora. A luta é grande, mas ela pode ser vencida, porque quem está conosco é Jesus de Nazaré. Então não tem sido tempos fáceis, mas com Jesus do nosso lado, nós vamos vencer tudo para a glória dele. E Satanás sabe o seu ponto fraco, ele sabe tudo isso, mas ele tem que saber que a sua base é Jesus de Nazaré. E eu nunca vou ver alguém que a sua base é Jesus abandonar a fé, desistir da fé, abandonar o barco e trair Jesus. Porque quem está fundamentado na rocha viva que é Jesus, venha o que vier, ele vai até o fim, porque sabe que a sua morada não é aqui, é nos céus, junto com Jesus de Nazaré. Amém? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, eu gostaria de ministrar aqui um pouco sobre este livro, o livro de Esther. Eu confesso, irmãos, que eu tenho muita dificuldade em poder falar de forma mais calma, igual faz o irmão Cleomar aqui. Eu sou um pouco impulsivo, eu tento me controlar, eu vou tentar me controlar, mas eu acho que vai ser meio impossível. Mas eu vou falar, porque é uma característica de cada um, né? O Clésio tem um jeito, o irmão Cleomar, o pastor, todos nós temos um jeito, é uma característica. Então, meu jeito parece que é desse jeito, e assim nós vamos. Então, nós vamos meditar um pouco aqui sobre Esther, esta mulher de Deus, que nos fala muita coisa
através deste livro. Amém? Então essa mensagem será misturado um pouco de expositiva com temática, mas nós vamos chegar lá. Então, para nós começarmos, eu gostaria, para nós entendermos um pouco do capítulo 9, nós precisamos voltar ao capítulo de número 1 do livro de Esté. Para nós entendermos o capítulo 9, o versículo que eu li, nós temos que voltar aqui no capítulo 1 do livro de Esté. Pois bem, esse livro de Esté, é interessante que o único livro da Bíblia onde o nome de Deus ele não é mencionado. Você pode ler Esté em várias versões. Eu li na King James, não achei. A minha versão NVI não achei. Na Almeida Corrigida não achei. Não há no livro de Esté o nome de Deus sendo mencionado diretamente. Mas se você ler o livro de Esté, o Deus agindo nos bastidores é algo magistral. Como Deus é especialista em agir nos bastidores. Tem muita gente que olha para você, parece que Deus não está lá, mas Deus está lá nos bastidores, movimentando as águas, fazendo as coisas, e as pessoas falam, cadê Deus? Deus fala, calma, vocês não estão me vendo, mas eu estou agindo. Então o livro de Esté, você não vai encontrar o nome de Deus escrito, mas você vai ver Deus agindo poderosamente neste livro, principalmente ali no capítulo 4, versículo 14. O livro de Esté, ele é um livro, irmãos, que mostra como Deus, ele usa os improváveis para favorecer o seu nome e o seu povo. O livro de Esté, ele traz encorajamento, ele traz esperança para todos nós, assim como ele trouxe para o seu povo naquela época. E o livro de Esté vem demonstrar que mesmo em território gentílico, mesmo em território que não era o do povo judeus, Deus ele quer nos usar neste território. Nós sabemos que nós somos forasteiros. Deus não nos chamou para armar tenda na terra, porque nós somos forasteiros, nós não estamos aqui fixos, nós estamos de passagem. E Deus quer nos falar que mesmo nós estamos em terra estranha, que é essa terra, nós podemos prosperar também. Nós podemos nos dar bem também, de forma honesta, de forma que agrada ao Senhor e de forma que a Bíblia aprova. Não é porque nós estamos no mundo que a Bíblia diz que já é de Satanás, o sistema é do maligno, e só não vê isso quem é cego ou quem se finge que é cego, porque nós vemos isso dia após dia. Mesmo sendo esse sistema todo de Satanás, nós podemos ser diferentes. Nós podemos ser o sal que a Bíblia fala que nós somos. Nós podemos ser a luz que a Bíblia nos fala que nós podemos ser. E o livro de Esté fala sobre isso também. Então, para nós começarmos esse livro, é bem interessante nós notar como que se deu essa história. O livro de Esté é um livro que muitos escritores, historiadores têm como desconhecido o autor, mas se você ler pessoalmente, você vai ver que, e alguns indicam isso, eu também vou concordar, que Mardoqueu é o escritor desse livro. É como se ele estivesse falando a sua própria história. É como se ele estivesse narrando a sua própria história no contexto em que ele estava vivendo. Então muitos acreditam que esse livro não poderia ser colocado no cânon bíblico, porque não é citado o nome de Deus, mas já o nome de Xerxes, ou do rei da época, é citado por centenas de vezes. Mas ele está aqui no cânon bíblico, porque Deus quis que ele fosse colocado, para que seja um exemplo para nós. E nós vamos aqui passear um pouco nesse livro, que é bem interessante. No capítulo 1 fala sobre o rei Xerxes. O povo de Israel, o povo de Deus, acabava de ser despatriado de Jerusalém, do meio da sua terra, e levado agora para a Babilônia, necessariamente aqui para os Medo-Persas, para a Pérsia.
E a Bíblia fala que esse rei Xerxes estava bem saltitante, bem alegre, bem feliz, porque o seu reinado estava no seu apogeu. Ele estava se gabando de tudo aquilo que ele já tinha conquistado, de tudo aquilo que ele já tinha dominado. Então ele faz uma festa, imagina, 180 dias de festas ininterruptas. 180 dias de festa, irmão, sem parar, bebida de graça, comida de graça. Eu fico olhando quando a gente vai nessas festas, casamento, e nesses lugares lá tem o noivo, a noiva lá, eles não são cristãos, e oferece cerveja de graça, e cerveja da boa lá para eles, né, que é a verdinha lá, que eles falam que é a melhorzinha. Rapaz, eu fico imaginando esses camaradas que não é crente, esses caras vão nadar de braçada, de graça, vai beber até entornar o caldo. Agora você imagina o rei Xerxes aqui, ele faz essa festa, ele manda trazer todos ali das províncias, e a Bíblia fala que ele governava sobre 27 províncias. Então ele dá um decreto, manda chamar todo mundo e fecha o pacote, 180 dias de festa por minha conta. E aí vai, no capítulo 1 vai falar sobre isso, no versículo 4, que durante 180 dias ele mostrou a sua riqueza, o seu esplendor e a sua glória. Já não bastasse isso, fechando os 180 dias, ele vai fazer mais 7 dias de festas internamente no jardim do palácio. Então, somando aqui, 180 dias de festa com bebida e comida à vontade. Isso o rei Xerxes queria demonstrar para o seu povo, o seu poderio. Quer dizer, ele estava em outro patamar. É como se Trump ganhasse as eleições e ele falava, vou fechar o pacote, vamos comemorar aqui 180 dias de festa, porque nós acabamos de destruir um sistema maligno, demoníaco, comunista e corrompido. Então vamos fazer festa aqui só para comemorar a vitória da direita, dos conservadores. Imagine dessa forma. Mas a Bíblia diz que, e ali havia muita bebida, e com certeza as pessoas não estavam nos seus dias normais, né? E a Bíblia fala que o rei Xerxes, ele manda chamar a sua rainha, a sua esposa, Vasti. E olha o que a bebida faz. E ele manda chamar ela e fala para que ela passasse perante seus convidados porque ele queria que todos vissem a beleza da sua mulher, a elegância, o esplendor da sua mulher. E a mulher era bonita. A mulher era bonita. Só que havia um porém. A mulher não aceita o que o rei tinha mandado ela fazer. Porque o que acontece, irmão? É importante nós pontuarmos alguma coisa aqui do caráter dessa mulher, Vasti. Era uma mulher gentia, não tinha nada a ver com Deus, não tinha nada a ver com a lei de Deus. Era uma mulher que não tinha nada, vamos dizer para nós, uma cristã. Mas o que predomina na vida de Vasti era o seu caráter. Porque ela sabia que pela lei, pelo costume da sua religião, que era o islamismo hoje, ela não poderia se mostrar, tirar o véu da sua cabeça, porque isso poderia custar a sua vida, e isso desonraria o costume da sua religião. Que caráter que essa mulher tinha, meu irmão. E o que acontece? O bonitão do rei não gostou, estava cheio da cachaça, estava todo aloprado. E aqui eu quero pontuar uma coisa: o que a bebida faz? O que a bebida alcoólica faz? O que o vinho faz? Meu irmão, a porta para o uso de várias drogas é a bebida alcoólica, querido. Eu fui um drogado e eu sei que eu estou falando. A porta que me abriu para que eu fosse conhecer as drogas foi o vinho. Na época tinha um sangue de boi. Quem lembra do sangue de boi aqui? Aquele galão de 5 litros. Irmão, aqui era terrível. A gente virava um daqueles sentado, e aquilo dava uma dor de cabeça, que só Jesus na causa. E da partir dali foi para o cigarro, depois do cigarro vem a maconha, aí eu quis parar para ir, porque eu tinha medo de me aprofundar e não sair mais. Mas o que me chama a atenção
como a bebida, ela estraga, ela destrói vidas. É por isso que o governo, ele libera a droga lícita, que é a bebida alcoólica, porque gera imposto. E por isso que querem liberar a maconha, porque liberando a maconha vai abrir um imposto sobre ela e com certeza vai gerar riqueza. Então não importa se as pessoas vão morrer, se lascar para lá, o que importa é o imposto que está sendo gerado. Agora eu quero chamar a atenção aqui para várias pessoas que se dizem cristãs, até mesmo pastores, que aprovam o uso do álcool, mesmo que seja em pequena quantidade. Eu queria convidar esses pastores, essas pessoas, que visitassem o centro dos alcoólatras anônimos, e fosse falar para a mulher do camarada que está lá internado, que não consegue sair do vício do álcool, que não tem nada a ver beber uma talagada de vinho, uma talagada de cerveja, que não faz mal. Eu queria que esses irresponsáveis dessas pessoas, que usam a palavra de Deus, para poder defender o seu vício, para que fosse falar com essas pessoas. Queria que esses pastores viessem falar com a minha tia, que perdeu o seu esposo, meu tio, por causa do álcool. Então está na hora desses camaradas tomar vergonha na cara. Já que querem ir para o inferno, vão sozinhos. Não fiquem induzindo as pessoas a tomarem isso que é prejudicial à saúde, que é pecado, é errado, que tem levado vários jovens para a morte, tem levado vários jovens, várias pessoas à destruição de famílias. Quantas famílias, irmão, estão sendo destruídas por causa do alcoolismo? Então, que essas pessoas liguem o sinal de alerta, não façam isso não. Quer beber? Beba, irmão, enche a cara, entorne o caldo, e se lasque para lá e deixa o povo em paz. Tanto é, irmão, que quando você vai no mercado, existe a adega. Já viu lá que no mercado tem a adega? Lá na adega é bebida com álcool, não é verdade? Lá tem um vinho. E quando você quer tomar um suco puro, tem lá junto com um suco, que suco da vida, né? Aquelas coisas que faz mal. Está lá, quando você quer tomar um suco puro, você vai lá nos que suco, no suco. Quando você quer tomar uma cachaça, uma bebida alcoólica, você vai lá na adega. Então está bem claro, está bem separadinho. Aí os caras vão e faz. Olha o que acontece. Mas só que essa mulher aqui, essa Vasti, tinha caráter. Ela preferiu perder o seu cargo do que o seu caráter. Que bênção, irmão, que lição. Nós estávamos conversando aqui uns dias para trás, até o Clésio estava junto, querendo achar a culpa. A culpa era de Davi ou era de Batseba? Era de Batseba ou de Davi? Aí, rapaz, nós pensamos, rapaz, Davi mandou chamar a Batseba, ela não poderia negar ou poderia negar? Ela poderia negar, falou, não vou não, perca a vida, mas eu não vou. Aí se chegasse lá, Davi viesse com segundas intenções, fizesse como José, abandona a capa, irmão, e vai embora, honra lá o maridão. Mas se Davi fizesse alguma coisa para difamar aquela mulher, a Batseba, tem problema não, difamasse ela contra Urias, não tem problema não, mas pelo menos ela não deixou o seu caráter. Então nós colocamos aqui um paralelismo aqui dessas duas mulheres, Vasti e Batseba. Uma preferiu perder o seu cargo, mas não perdeu o seu caráter. A outra preferiu perder o seu caráter e ganhar ali uma pompa de ser a mulher do rei do reino de Jerusalém. Que interessante a Bíblia, né, irmão? Meu Deus, o que falta para nós é caráter cristão. Como vale ouro, irmão, o tal do caráter. E caráter não é para quem é crente não, irmão. Caráter é para quem é ser humano honesto. Quantas pessoas que estão desprovidas de caráter dentro das igrejas, e o maior lugar que tinha que ter caráter, que é um grupo de características, e essas características são características honestas, e principalmente baseadas na palavra de Deus, está indo pelo ralo, não faz mais sentido, parece que é caretice a gente ter caráter. Pessoas que compram e não pagam, pessoas que falam que vai e não vai, quantos prestadores de serviço que estão por aí, difamando o nome de Deus, se dizendo cristãos, e deixando a desejar pelos serviços que fazem. Eu também faço serviço por fora, além do meu trabalho, eu tenho por fora também para ajudar na renda, né, porque as coisas não estão muito fáceis. E como eu tenho ouvido de pessoas, irmão, que eu vou fazer algum tipo de serviço, eu monto móveis,
E as pessoas começam a falar mal de crentes que falaram que ia fazer e não falam. E se vier para o meu lado, fala: irmão, espera isso aqui. Então você não me coloca no meio desse balaio, não. Eu estou fazendo a coisa para você aqui, estou deixando você na mão, então eu não sou desse tipo aí, não. As pessoas às vezes pedem informação, você conhece alguém que faz isso ou aquilo e pá? Eu falo: rapaz, eu até conheço, mas eu não vou te passar não, porque você vai passar raiva, porque a pessoa enrolada é demais da conta, mas é boa de serviço, mas você vai passar raiva demais com ela. Quantas pessoas que pedem dinheiro emprestado e não pagam, compram e não pagam. E quantas pessoas abandonam a fé por questões pequenas, meu irmão. O camarada às vezes não pagou o dinheiro que pediu emprestado. Vou te contar um testemunho aqui sobre mim. Eu sempre, quando eu era menor, passando para de maior, eu tinha um tio meu que ele trabalhava no TCU, que ele já faleceu, ali em Brasília, e ele era bancário ali do Banco do Brasil. E eu sempre notava que na carteira dele tinha um talão de cheque do Banco do Brasil, aquele cheque ouro. Rapaz, aquilo ali para mim, eu falava: um dia eu vou ter um cheque desse na minha carteira. Rapaz, aquilo ali é um troféu. Eu falei: um dia que eu crescer, virar gente e trabalhar, eu vou ter um cheque. Eu vou ser correntista e eu vou ter cheque, eu gosto. Eu achava bonito, cartar uma folhinha, assinar e tamo cheque aí. Eu falei: esse negócio é de rico mesmo. Eu vou ter cheque. E chegou, comecei a trabalhar numa empresa, a empresa era conveniada com o Banco do Brasil, olha para você ver. E a nossa conta era aberta no Banco do Brasil. E abri minha conta lá, e graças a Deus, com o tempo consegui ter cheque. O cheque ouro, que eu tanto sonhava. Rapaz, eu achava bom demais. E lá, 20 folhas de cheque. Descartava a folhinha, grampeava e colocava. A carteira não tinha nada, mas tinha um talãozão de cheque de 20 folhas, que dava volume. Era aquilo ali, para mim, rapaz, era como se eu se sentisse o rei da cocada. E tá bom. Só que o negócio começou a ficar ruim, porque eu comecei a mexer com isso, né, ser correntista, e fui aprendendo a mexer com o limite. E aprendendo a movimentar o limite para arrecadar e para aumentar o limite. E assim foi indo. E com o tempo eu fui bom demais, e comecei a emprestar cheque para ajudar as pessoas. Vai vendo. O final da novela todo mundo acha que já sabe, né? Não precisa nem ler. E comecei a emprestar cheque. Irmão, tinha pessoa que eu pegava 10 folhas de cheque e falava: toma aí, irmão. E era tudo de pessoa da fé, irmão. Não era para ímpio, maconheiro, não. Era gente da fé, de igreja. E emprestava. Meu irmão, pra você ter noção, tanto que eu gostava de cheque, o meu talão de cheque, eu não era pessoa jurista, era física. O meu talão de cheque já estava na folha de 1000 e tanto. Tanto de cheque que eu tirava, ô Johnny. Eu me lembro na época da mocidade, a mocidade aqui, quando a gente terminava os eventos, vamos descer ali para o sanduíche na vida do JK. Enfiava as gurizadas tudo dentro do carro, o Augusto ia lá no porta-mala do prêmio que eu tinha, daquele tamanhozão, emboscava ele lá, fechava, vamos descer. Aí a gente ia para lá, sentava, aí fazia a rodinha, cheque. Vou passar cheque aqui. O cara já conhecia nós lá, fazia a listinha de quem pedia o sanduíche, x-tudo, x-egg, pá, anotava fulano. Uns pagavam, a maioria pagava, a minoria não pagava, mas a gente lá ia cair no limite, depois eu pago. E assim foi indo. Irmão, eu comecei a emprestar cheque para ajudar as pessoas, ajudar, e acabei me lascando todo. Hoje eu estou devendo 53 mil reais para o Banco do Brasil, ajudando as pessoas. Aí tem gente que fala: vou sair da igreja porque o irmão está me devendo 100 reais. Toma vergonha na cara, irmão, 100 reais você paga esse trem no outro dia, não sai da igreja não. Jesus não tem culpa dessas besteiras que a gente faz na vida não. Meu nome sujo. Aí o Banco do Brasil liga para mim: alô, oi, tudo bem? Eu: tudo bem, graças a Deus, tranquilo. E aí, vamos negociar? Eu falei: rapaz, está quanto? Está 52 mil, mas a gente fecha para você 42 mil, pode enviar o boleto? Eu falei: irmã, escuta aqui, primeiro que vocês são ladrão, né, que vocês se juram, não existe. Outra coisa, não foi eu que fiz essa dívida, mas se eu tivesse dinheiro, eu pagava esse trem agora, só para acabar com esse inferno. Agora, se você parcelar para mim, pagar em leves e eternas prestações, até Jesus voltar, eu pago esse trem, parcela aí que eu pago, aí. Vamos acabar com esse trem. Aí a pessoa do outro está falando: não, senhor, a gente já pode emitir um boleto aqui, 30 dias, você quer 30 dias com juros, 10 mil conta aqui. Eu falei: moça do céu, não tem dinheiro não, então deixa quieto. E aí vai indo. Aí tem gente que compra e não paga e fica emburrado. Não fica emburrado não com dinheiro não. Só lá em casa de cheque que eu tenho, o que eu fazia para ajudar os outros?
para ajudar os irmãos, as pessoas. Eu pegava dinheiro do meu limite, o cara me dava o cheque. Eu não sou agiota não, tá? Às vezes o irmão é agiota, sou não, fica tranquilo. Eu pegava o dinheiro, o cheque, eu ia lá no meu limite pegar, quanto que é um cheque? 3 mil, pegava no meu limite 3 mil, dava para a pessoa, ficava com o cheque. Aí se a pessoa não pagasse, eu me lascava. E assim foi. Eu tenho coleção de cheque lá em casa. Não protestei nenhum, tá? Não protestei nenhum cheque. Não processei nenhum deles e nem mandei matar ninguém também, tá, irmão? Porque hoje em dia o negócio está feio, manda até matar. Está tudo lá, irmão. Vou colocar até num quadro para colocar assim, ó. E vou colocar o tema: o que dá ajudar os outros? Cheque voltado. Tem lá uns 10 mil de cheque. Meu irmão, não larguei de ser crente. Nunca fui na casa do pastor. Falou, pastor, o irmão lá está me sacaneando, tá? É caloteiro. Nunca foi. E se eu estiver mentindo aqui, que ele pode falar, pegar o microfone e falar isso. O que vale, irmão? É caráter. Você pegou alguma coisa de alguém? Paga, pelo amor de Deus. Meu nome está sujo, tá, mas eu não estou nem aí, não foi eu que fiz a dívida, o que eu posso fazer? Vou me matar? Vou abrir a boca? Não adianta. Agora é chorar o leite derramado, divino, e bola para frente. Minha culpa, como diz o outro, essa culpa eu não carrego. Infelizmente não posso ter mais cheque, porque o CCF está negativado, mas o meu nome no livro da vida está lá bonitinho, irmão, escrito bonitinho, com letras garrafais. Não di calote ninguém, infelizmente não posso pegar o cheque que está devolvido, mas eu estou feliz com Jesus, porque eu não fiz a conta, eu tentei ajudar. Então às vezes quando você vai ajudar, irmão, pensa bem, ora bem, que às vezes você deve estar entrando num buraco sem saída. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu não me arrependo nenhuma vez, porque eu pude ajudar alguém. Agora se a pessoa não aproveitou a oportunidade, é dela para frente, a minha parte eu fiz, eu pude ajudar alguém. Amém? Então, essa questão de caráter vale muito, vale muito, vale muito, e essa mulher tinha caráter, ela perdeu o seu cargo, mas não perdeu o seu caráter. E aí começa a história, porque a partir desse momento, o rei manda excluir Vasti do seu reinado, como sua esposa, como sua rainha. E a partir desse momento entra em história a vida de Esté, porque o rei, ele se sente sozinho, coitado. Fica sozinho, tristinho. Aí os camaradas, que eram os conselheiros dele, falam, rapaz, você tem que arrumar uma mulher para você. Não tem como você governar essa província, 127 províncias, olha o tamanho desse povo. Tem que ter uma mulher, uma companheira para você. Aí eles vão e dão uma ideia para o rei. Então, o rei manda juntar as melhores e mais bonitas mulheres ali do seu reinado. E dentre elas estava Esté, ou Radassa, que Radassa é o nome original dela, Esté é o nome aqui dos persas. E Esté, ou Radassa, foi excluída dentre elas. E havia um ritual para que esse rei pudesse escolher essa mulher. Elas passavam por 1 ano de cuidado. Pensa, irmão, 1 ano sendo cuidada nos mínimos detalhes. No capítulo 2, versículo 2, diz assim: antes de qualquer daquelas moças apresentar ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza. Rapaz, olha só, prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e comédios. Então quer dizer, o negócio tinha que ser bem feito. O rei não era bobo não, queria uma coisa legal. Imagina, o camarada, o rei da Pérsia, tinha que ter uma companheira à sua altura. E é interessante que o nome de Esté, de Radassa, né, de Esté, o significado, Deus é perfeito. A palavra Esté, o nome dela, significa realeza, significa um símbolo de beleza. E quando o rei escolhe ela, viu nela, dentre todas, a mais bela de todas as mulheres que foi escrita. Então vamos para frente. E a Bíblia diz que no capítulo 2 aqui, versículo 17, o rei gostou mais de Esté do que de qualquer outra. Então, Esté, ela foi escolhida para ser a rainha de todo o reinado. Aqui no capítulo 2, no versículo 21, a Bíblia diz que um certo dia Mardoqueu, que era o primo de Esté,
porque Esther era órfã de mãe e pai, creio eu que perderam eles na invasão ali dos persas a Jerusalém, com certeza muita gente morreu. Então, Mardoqueu era o tutor de Esther, ele que cuidava, era o primo, mas era como se fosse um pai. E a Bíblia diz que Mardoqueu estava junto à porta do palácio ali do templo, e ele houve um cochicho de 2 soldados ali do rei, conspirando para matar Xerxes. Imediatamente, ele ouve isso e avisa Esther, fala, Esther, estão conspirando aí contra Xerxes, então avisa aí, porque os camaradas estão querendo matar, puxar o tapete dele, avisa. Prontamente ela faz isso. Só que aqui entra um personagem que, o bicho endemoniado, irmão, o bicho encapetado, é o tal do Haman. Na nossa vida sempre tem que ter um Haman, só pode. Porque o que eu entendo, que Mardoqueu manda Esther avisar o rei, só que no capítulo 3, a Bíblia fala que depois dos acontecimentos, no capítulo 2 aí, no versículo 23, depois de ser investigada a informação, descobrindo que era verdadeira, os oficiais, os camaradas foram enforcados, beleza. Só que no capítulo 3, olha que interessante, a notícia foi dada, foi passada, só que o que me parece, que o Haman, que o endemoniado da vez, que o livro de Esther destaca-se, eu pontuaria aqui 3 personagens, Esther, Haman e Mardoqueu. Eu não colocaria aqui Xerxes como um personagem forte, mas eu colocaria esses 3. A Bíblia diz que a informação é passada, mas pelo que me parece, Haman toma a postura de ser o amigão do rei, fala como se ele tivesse sabido toda a história e avisasse o rei. Então o que o rei faz? Depois desse acontecimento, o rei Xerxes honra Haman. Espera aí, quem tinha que ser honrado aqui era Mardoqueu. Por que ele não foi honrado? Ele que avisou da casinha que tinha armado contra o chefe. Então nós entendemos por inferência que Haman toma a fila, fura a fila, e fala, chefe, estão querendo te fuzilar aí, armar a casinha para você. Então eu entendo que Haman toma a postura aqui de como o amigão do rei, só que não era. Então a Bíblia diz que Haman ele foi honrado, e coloca ali nas mais altas honrarias ali do seu reinado e tudo mais. E a Bíblia também vai dizer que depois disso, uma certa vez, quando Haman estava saindo do palácio, olha que interessante, a questão do posicionamento que nós temos que ter. Haman estava saindo do palácio e era normal que todos se curvassem, porque o camarada estava num patamar elevado agora sendo condecorado pelo rei. Então todos se curvariam, só que ele esqueceu que lá no meio dos persas, tinha crente lá. E tem uma coisa que o diabo morde a língua de raiva, é quando ele encontra crente, mesmo em tempo de tribulação, mesmo no mundo totalmente depravado, no mundo totalmente caído para Satanás, para as coisas que não prestam. E a Haman tem a infelicidade de ter Mardoqueu na sua vida. Ô bênção, ô glória. Porque quando a Haman passa, Mardoqueu não se curva, porque crente não se curva perante Satanás. Crente não se curva perante coisas ímpias, coisas que não agradam a Deus. O Haman, que não é bobo nem nada, ficou chateado, porque o Mardoqueu, que era crente, posicionado, não se curvou. Aí o bicho que era endemoniado e ficou mais endemoniado ainda, fala, rapaz, eu vou pegar esse camarada, vou acabar com ele. E é interessante, irmão, e aqui é outra mensagem que daria, que eu não vou pregar ela, porque a bicha é forte e bate. Porque Haman, esse infeliz aqui, ele é descendente de um camarada que Deus mandou exterminar lá atrás, 600 anos atrás, aproximadamente, através de Saul, porque Deus falou para Saul extermina todos os amalequitas. E esse infeliz aqui é descendente dos amalequitas. Saul, com toda a sua sabedoria, sapiência, falou, não, Deus, o senhor não está sabendo de nada, não. O que nós vamos fazer? Vamos deixar o rei deles vivinho da Silva, para falar que nós é o bambambam, aqui o rei deles agora está no cabresto, é igual faz com o pitbull, né? Leve onde você quiser. E não vamos matar os bois, nada não. Irmão, é uma mensagem que Deus me deu, um dia eu vou pregar ela, se Deus quiser. Desobediência gera consequência. Passou 100, 200, 300, 400, 500, 600, 6 gerações, a consequência veio, por desobediência,
Mas eu não quero falar sobre isso não, é muito forte. Então o que acontece? Amã fica emburrado, e o que ele vai fazer agora? Vai falar para o rei: ô rei, tem um camarada aí, que ele é do mesmo povo aqui, ele não quer que ele se curvar perante mim não. O que nós faz com esse camarada? Aí, Amã, no capítulo 4, mesmo no capítulo 3 aqui, olha o que o infeliz faz. Ele faz assim, ele fala para o rei, então o rei atende o pedido de Amã e faz um decreto. Que decreto é esse? As cartas foram enviadas mensageiros de todas, no capítulo 3, versículo 13. As cartas foram enviadas por mensageiros de todas as províncias do império, com a ordem de exterminar, matar, aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e seus bens. Que dia? No 12º mês, o mês de Adar. O que acontece? Mardoqueu fica apavorado. Imediatamente ele fala com Esté: Esté, o que acontece? Foi expedido um decreto para que todo o povo nosso vai ser exterminado. A data já está marcada, o dia já está marcado e a hora já está marcada. Faça alguma coisa, vamos entrar em ação. Capítulo 4, Mardoqueu consegue avisar a Esté. A Bíblia fala que Mardoqueu ele fica em prantos, angustiado, ele se veste de pano de saco e se cobre de cinza, e por causa disso ele não poderia se aproximar de Esté com esse tipo de vestimento. Mesmo assim, Esté manda trazer a ele, por meio dos seus que trabalhavam para Esté, que ele se vestisse adequadamente, e ele não quis, porque ele se sentia angustiado com aquela situação. Mas a Esté entende a situação, e aí Esté fala para Mardoqueu: vamos proclamar um jejum de 3 dias, para que Deus entre com providência e possa intervir por nós. Assim é feito. 3 dias de jejum. A Bíblia vai falar que a Esté se apresenta perante o rei Assuero, ou Xerxes, e ele atende, deixa ela se apresentar, que isso já era um milagre muito grande, mas eu não quero me ater a isso aqui. Então ela conta toda a história para o rei, ela fala de tudo o que aconteceu. Imediatamente ela faz um pedido para o rei, que fizesse um almoço, um jantar, sei lá o que foi aqui, esqueci o que foi, e que se apresentasse perante aquele almoço a Amã, porque ela sabia que Amã que tinha armado contra tudo, contra todo o povo. E assim faz, o rei prepara esse banquete, a Amã é chamado, ele participa, e nesse participar, a rainha consegue e fala, e desmonta toda a narrativa de Amã contra o povo que estava para ser exterminado. Imediatamente, prontamente, o rei atende o pedido de Esté, porque além de Amã ter... Qual que era o objetivo de Amã? Não vou matar só o Mardoqueu, vamos fazer o seguinte, vamos matar todo o povo, porque a intenção dele era: vamos matar Mardoqueu, esse cara está me perturbando, acaba com a situação. Só que o diabo coloca no coração dele: vamos exterminar todo o povo judeu, e a gente acaba com tudo. Só que antes disso, ele vai almoçar na sua casa, e a mulher endemoniada também, porque faz parte da farinha do mesmo saco, fala para ele: ô Amã, por que você não faz o seguinte? Faz uma forca, rapaz, de 20 metros de altura, e coloca lá no palácio, para todo mundo ver que quem desonra você tem que ser morto. E assim ele atende não só o pedido da mulher dele, mas também dos seus amigos que estavam na casa participando daquele almoço. E assim ele faz, manda fazer a forca, 20 metros de altura, para que Mardoqueu ali fosse morto. Só que Deus vira a chave, meu irmão. Quem dá ponto final na vida de crente não é o diabo. Quem coloca ponto final na vida de crente fiel, estou falando fiel, não é crente, esses crentes à toa não, crente fiel, a palavra, é Deus. Que conversa é essa fiada de o diabo falou que vai te matar, que o diabo falou, não, o diabo é mentiroso. Quem tem poder e pode fazer isso é Deus, e assim foi feito. Quando então ali no palácio, estavam reunidos no almoço, Esté conta toda a história para Xerxes, ou Assuero, e ele fica indignado com aquela situação. E quando o Xerxes olha para o palácio e vê a forca, que ele sabia que estava preparada para Mardoqueu, Xerxes fala: aquela forca, você vai morrer nela. Que forca? A que você tinha preparado para Mardoqueu, você que vai ser morto nela. Então, ali acaba a história que Satanás tinha
prevaricado contra o povo de Deus. E no capítulo 9, Deus muda o decreto, porque o decreto era para que todo o povo fosse exterminado, sim ou não? Só que no terceiro dia, no dia que Amã tinha decretado, juntamente com Xerxes, para que todo o povo fosse exterminado, nesse mesmo dia, Deus fez, nesse mesmo dia, o povo, os judeus, vencer os seus inimigos. Eu te faço uma pergunta, irmão, que dia que o diabo marcou a sua derrota? Porque é nesse dia que Deus vai mudar o seu cativeiro, e vai fazer você vencer o cativeiro. Que dia? Quantas vezes você já ouviu de Satanás, de inimigos, que o seu dia de derrota, o seu dia de estar marcado, meu irmão, vira a chave. E é nesse dia que Deus vai te honrar. É nesse dia que Deus vai te dar vitória, porque no capítulo 8, versículo 11, a Bíblia diz que o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se potestarem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo, província que ameaçasse eles, suas mulheres e seus filhos, o direito de saquear. Deus virou a chave, o que parecia que era derrota se tornou vitória. O que parece ser derrota na sua vida, meu irmão, vai ser vitória. Deixa a Amã se levantar, falar até papagaio fala, meu irmão. Eu quero ver executar o negócio. Falar até papagaio fala, usa a internet para falar, usa Facebook, Instagram, o que tiver, mas eu quero ver executar, falar até papagaio fala. Agora quem concede, quem confirma é Deus. Então levanta, você é guerreiro, você é guerreira, o seu general é Deus, não é o diabo não. E é interessante como Deus é mestre em virar chave, como Deus é especialista em virar chave, porque a Bíblia fala que José ele começou dentro de uma cisterna, e terminou como o rei do Egito, da maior e poderosa nação da época. Começou dentro de uma cisterna e terminou como governador do Egito, aleluia. Moisés começou a sua vida dentro da sua casa chorando, e o seu choro tendo que ser abafado por Joquebede e por sua irmã Miriam, porque ele não seria morto, jogado no rio Nilo, porque era um decreto do rei da época de Faraó. Mas o começou chorando dentro de casa e terminou a sua vida como sendo libertador do povo de Israel. O que te faz vencedor, meu irmão, não é como você vai começar, mas é como você vai terminar a sua vida. Tem muita gente que está começando bem, mas vai terminar mal. Mas tem muita gente que está começando mal, mas vai engateando, vai crescendo e vai terminar bem na sua história. Agora tem gente que começa mal e termina mal, é você quem decide. Olha que interessante, eu usando a minha mente, me aprofundei um pouco mais sobre a vida de Jó. A Bíblia diz, os historiadores acreditam que Jó passou 9 meses sendo provado. Interessante que 9 meses é um prazo, é o tempo de gestação que uma criança leva dentro do ventre da sua mãe. Sim ou não? 8, 9, por aí. 9 meses Deus gerando Jó novamente, aleluia, no ventre de Deus, aleluia. Jó foi gerado 9 meses, atribulado, perseguido pelos seus amigos, sendo acusado que está em pecado. Olha, está em pecado, confessa, deixa, arrepende. Jó estava reto, justo, e a Bíblia diz, confirma pela boca de Deus, que na terra não havia ninguém igual a Jó. Só que um determinado dia, passado 9 meses, Deus vira o cativeiro de Jó, querido. Jó começou mal, olha só como terminou a vida de Jó. Deus acrescenta 140 anos de aposentadoria para o homem mais justo do Oriente da sua época. Não interessa como você começou, meu irmão, o que interessa é como você vai terminar a sua história. Termine ela bem, termina ela fiel, termina ela como um justo nessa terra. Olha que interessante, 140 anos de longevidade para Jó. Quem? Jó. E sabe o que Satanás tirou primeiro de Jó? Quem sabe? Não foi os filhos, foi os bois. Porque os bois, porque era aquilo que era servido para
consagrar a Deus, adoração a Deus. O Satanás não estava interessado nos filhos, estava interessado na adoração de Jó. Satanás vai, no capítulo 1, versículo 4, se eu não me engano, Satanás vai lá e destrói, mata todos os bois, jumentos, tudo aquilo que Jó levava de sacrifício a Deus, querendo interromper a adoração de Jó a Deus, mas não conseguiu. Satanás, em primeiro lugar, não vai querer tocar na sua família, ele não vai querer tocar no seu dinheiro, ele não vai querer tocar naquilo que você pensa que tem de melhor, ele vai querer tocar na sua adoração. Se ele parar a sua adoração, ele te para, irmão. Se ele parar a sua adoração, ele vai te parar. Mas se ele não conseguir parar você como adorador, sai da frente, capeta. Pode vir luta, guerra, pode vir demônio, macumba, pode vir o que é, porque nada para um adorador de Deus nessa terra. Isso aqui é para adorador. Pode tirar os bois, mas não vai tirar a adoração. Aleluia. Está arrochado, irmão, o laço está amarrado, está forte, meu irmão, mas levanta, aleluia, mesmo que não tenha voz para sair da sua boca, mas tem uma lágrima que caia do seu olho e diga: Jesus, eu te amo. Carabachura Maia. Fique sobre os pés em nome de Jesus. Não deixe Satanás calar sua adoração, aleluia. O inferno não resiste um adorador, aleluia. O inferno não se contém com um adorador na sua frente, aleluia. Ei, pregador, qual que é o melhor dia para adorar? É o dia que está mais ruim. É o dia que você levanta da sua cama, você não sente Deus, não vê Deus, nada provendo ao seu favor, mas você fala: ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. Ei, canabaçadacaia, qual que é a melhor hora de adorar, pregador? Qual que é a melhor hora de dar uma rajada de língua estranha? É quando você no seu oculto, o pastor não está perto, a pastora não está perto, sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa não está perto, ali contemplando a angústia, mas vai estar você num quarto escuro, no desamparo, na angústia. Você se dobra e fala: Jesus, eu te amo, e eu não vou desistir de ti, me ajuda, meu Deus. Salabura cantarabaçaia. O diabo não quer tirar em primeiro lugar, meu irmão, a sua família. Ele não quer matar os seus filhos, ele não quer que seus filhos vão para a droga em primeiro lugar, ele quer tirar a sua adoração. Vamos aprender com Jó. E a Bíblia diz que foram lá e tiraram os bois, os jumentos, mas não calaram a voz de um adorador. Ei, ganaço daramaçai ederaçaia. Você que tiver uma oportunidade, você, meu irmão, no momento de solidão da vida, no silêncio da madrugada, o sono não vem. O sono não vem. Não é porque você tomou um remédio para não dormir. A luta. E a única coisa que sai de dentro de você são as lágrimas. São os bois que estão vivos. É o sacrifício de vir para a igreja. Mesmo Satanás falando: o que você vai fazer lá? E não é porque você vai vir que as coisas vão melhorar. Às vezes vai piorar, irmão. Às vezes vai piorar. Vai piorar. Mas o adorador ainda está vivo. Ele não pode morrer dentro de você. A sua família precisa desse adorador. A sua esposa precisa desse adorador. Seu esposo precisa. Seus filhos precisam. Não deixe ele morrer, senão a ruína vai vir, a destruição vai ser grande. Deus conta com seus remanescentes, os adoradores.
Satanás pode marcar o dia, pode armar a festa, pode chamar os demônios, pode fazer o bolo, mas quem vai soprar a vela é você, meu irmão. Porque o dono da festa é você. Satanás não tem poder. E mais uma vez ele verá e virá com seus próprios olhos que no meio de uma geração perversa, corrompida, onde os costumes estão sendo desvaídos, ainda existe crente fiel, ainda existe mulher fiel. Ah, meu Deus, tem misericórdia. Eu não sei se Satanás já conseguiu matar os seus bois, mas eu creio que Deus, Ele está aqui e vai te oferecer alguns para que esse adorador se levante de volta, essa adoradora se levante de volta. A Bíblia diz que Deus acrescentou na vida de Jó 140 anos, eu fiz as contas. Para cada mês que Jó estava sendo provado, Deus estava acrescentando 11 anos e 6 meses de vitória. Passava um mês, Deus falava, acrescenta 11 anos e 6 meses de vida na vida de Jó. Passava o segundo mês, acrescenta 11 anos na vida de Jó. Passava o terceiro mês, acrescenta mais 11 anos na vida de Jó. Passou-se 9 meses, acrescenta 140 anos na vida do meu adorador. Toma, capeta! Quanto tempo você está provando, sendo provado? Eu quero te dizer que a cada dia provado, Deus está acrescentando anos. A cada dia provado, Deus está acrescentando dias. Para cada dia que para cada mês, 11 anos e 6 meses. Para cada dia, Deus estava acrescentando 38 dias de vida, de bênção, de vitória na vida do seu adorador. Todo dia que Bó se levantava na ruína com a sua enfermidade e ele vencia, Deus falava, acrescenta aí mais 38 dias de vida para o meu adorador. Passava mais um dia, acrescenta, vai anotando, pois quando fechar a conta, eu vou mudar o cativeiro dele. Alamacha daracantaraia. Para cada minuto que Jó estava sendo provado, Deus estava acrescentando 1 hora e 58 minutos de vida, de bênção, de vitória. Ei, querido, eu te faço uma pergunta: há quanto tempo você está nessa prova? Se é que é prova ou não? Quanto tempo? Eu quero te afirmar pela palavra que Deus está acrescentando dias, que Deus está acrescentando meses e que Deus está acrescentando anos. Não poderíamos fechar o ano sem ouvir isso. E Deus está falando comigo. Não é para você. Comigo primeiro. Deus é fiel, irmão. Deus é justo. Deus é Deus. Deus não compactua com aquilo que é errado. Aquilo que é errado, como a palha que queima pelo fogo, assim será o seu erro. Será queimado, será lançado no fogo. E o que vai adiantar essa arrogância, essa prepotência, essa estupidez? Agora o que adianta? O que vale a pena é ser fiel a Deus. Aleluia. É passar pelo crivo da prova, da tribulação, da angústia, do desespero, do abandono, da traição, mas mesmo assim não trair, não deixar, não abandonar a fé. Fica firme, guerreiro, fica firme, guerreira, porque no livro da sua vida, da sua história lá do céu, Abraceracaia, Minassouia, Deus está anotando ponto por ponto, vírgula por vírgula, meu Deus, a recompensa da sua fidelidade com Ele na terra.
E eu ouso em dizer que Satanás ele pode colocar vírgula, mas quem coloca ponto final na sua vida é Deus. Satanás quis colocar uma vírgula na vida de Jó, meu pai, aleluia. Mas quem colocou o ponto final na vida de Jó foi Deus. Por várias vezes, pessoas que estão aqui no nosso meio, Satanás quis colocar vírgula. Eu vou parar, vou derrubar, eu vou cansar ele, eu vou cansar ela, eu vou desestimular ele, eu vou desestimular ela. Mas lá na frente, quem está com a caneta da sua vida, da sua história, é Deus. Xarai, baia.